Sem dúvida alguma, um dos maiores segredos da raça humana é a nossa mente. Que segredos se escondem dentro da pequena porcentagem do cérebro que nós utilizamos? E se nós tivéssemos a capacidade de abrir essa caixinha e revirar esses mistérios e essas memórias a ponto de descobrir que talvez nós não sejamos apenas aquilo que nós imaginávamos? Eis que eu trago um livro dos anos 80, na verdade finalzinho dos anos 80, que brinca com essa ideia com uma criança muito especial. Mas será que eu encontrei um terror antigo que realmente valeu a pena? Ou será que é um livro que eu me arrependi de abrir esse mistério? Vou contar pra vocês o que eu achei, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta se você gosta de livros antigos e compartilhe com os seus amigos que, como eu sempre disse, podem ser também ratos de sebo e que podem estar buscando dicas novas para encontrar nas livrarias perdidas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Ancestrais do Robert Y. Klein, escrito em 1988 e trazido para o Brasil em 1990, nessa coleção que é dos melhores de suspense, que tem também melhores do mistério e vários outros livros pequenininhos da Nova Cultural, que são dificílimos de encontrar, e esse livro estava na minha lista que eu fiz aqui. Ele estava no segundo vídeo, onde eu falo sobre livros antigos que eu busco demais. Então encontrei, imediatamente comecei a leitura, porque eu estava muito curioso com essa sinopse. Aqui a gente vai conhecer a família dos Horton, que é uma família muito feliz, muito tranquila no começo dessa história, e que é uma família grande, tem pai, vô, bisavô, tem duas crianças, um adolescente, então é uma grande família, parece aquelas famílias de sitcom. E essa família está passando por um problema, que é o menino um pouco menor ali da família, que tem uns 7, 8 anos, o Toby. Ele passa por uma espécie de transe em um momento aleatório do dia ou da noite. Então ele está conversando, de repente ele vira os olhos para trás e começa a falar algumas frases desconexas. E quando ele está nesse transe, eles não conseguem conversar com esse garoto, não conseguem fazer com que ele volte ao normal, e tudo isso dura poucos minutos. Quando retorna, ele não tem nenhuma memória do que aconteceu. Eis que eles tentam passar por vários médicos, psicólogos, psiquiatras, e todo mundo diz que não há nada de errado, talvez seja algo relacionado ao crescimento dessa criança, que são apenas pesadelos. Então os especialistas acabam não entendendo e não encontrando um problema a ser resolvido de fato. Só que isso ainda preocupa essa família. Outra particularidade dessa família é que os homens, todos em sua geração, são extremamente parecidos. Então o Toby, que é uma criança, parece o seu pai quando era criança. O seu pai, por sua vez, agora um homem, parece o seu pai quando era mais jovem, e seu pai parece seu avô. Mas essa similaridade não é apenas algo leve, é de fato como se eles fossem fotocópias um do outro. Isso chama muita a atenção de um biólogo, um professor de biologia que tem algumas pesquisas na área da genética, e quando ele acaba se defrontando com essa questão, ele acaba se aproximando dessa família. E ele se aproxima por intermédio de outro médico, que é um psicólogo, que acaba meio que interpelando o Toby no momento em que ele está tendo uma crise, acaba se interessando por esse caso, e esse psicólogo, por sua vez, trabalha também com a área do hipnotismo. Parece uma grande mistura, mas a ideia é que esse psicólogo ele vai hipnotizar essa criança para tentar entender o que é essa sessão onde ele fica em transe, e esse outro amigo dele vai tentar entender o porquê os homens dessa família são tão parecidos a ponto de serem quase como cópias. Tudo está interligado, não só pelo título desse livro, Ancestrais, mas também pelo fato de que eles vão descobrir que esse Toby,
ele está acessando memórias dos seus ancestrais. Então, cada transe que ele entra é a memória de uma pessoa do seu passado do sexo masculino. Ou seja, no primeiro sonho, no primeiro transe, ele lembra de uma memória nítida que era do seu pai. Memória esta traumática, então ele lembra apenas de coisas pesadas. Já no segundo sonho, no segundo transe, ele lembra de uma memória do seu avô, extremamente traumática. Então ele vai voltando no tempo na árvore genealógica da sua família, da parte dos homens dessa família, e ele vai sentindo essas histórias. E conforme a hipnose vai avançando, as histórias vão ficando mais densas e mais pesadas, e a gente vai percebendo que o Toby talvez entre numa espécie de colapso. Para acessar essa memória, o Toby entra numa sala extremamente suntuosa, sala essa que está apenas na sua cabeça, e nessa sala há diversas caixas de fósforo, na verdade exatamente 12 caixas. Cada caixinha que ele vai abrindo, ele vai puxando da pilha de cima, é o nome de um homem, e ele abre e assim projeta em sua frente essa memória traumática. Acabou essa primeira parte da história. A segunda parte a gente conhece o personagem do Esaú, que também é um pai de família, que tem 2 filhos adolescentes maiores e sua esposa, e ele vivia em uma fazenda, numa criação extremamente religiosa, perdeu a sua fazenda por problemas financeiros, e depois disso ele acabou meio que enlouquecendo. E ele jura de pé junto que em determinado momento de sua vida ele começou a falar literalmente com Deus. Deus começou a falar no seu ouvido e começou a dar ordens, dizendo que ele seria uma espécie de profeta que levaria o povo de Deus ao mais próximo mesmo da religião. E ele vai criar uma espécie de exército. Essas duas histórias vão se encontrar, afinal, esse cara, o Esaú, com seus filhos e sua esposa, eles vão começar a punir os pecadores. E esse menino Toby, com o seu dom, que vai para a mídia, depois de muita repercussão, ele vai ser uma espécie de marco para esse cara, que acha que ele é de fato alguém que está sendo usado por forças malignas. Então, finalizo as duas histórias por aqui, afinal, a partir disso serão todos os spoilers que eu iria contar, porque aqui a gente vai acompanhar o encontro dessas duas histórias e como as coisas vão se desenvolver. Parece ser uma história extremamente interessante, como contei para vocês, imagino que talvez você também se interesse. Foi um livro muito difícil de ser encontrado, pelo fato de que ele é um livro mais antigo, tanto que quando eu o encontrei, eu corri, peguei ele, trouxe para minha biblioteca e já comecei a ler imediatamente. Eu achei que eu já havia lido essa história, porque eu era um rato de sebo e também um rato de biblioteca. E na época que eu lia muito livro da biblioteca pública, eu li diversos livros desse modelo aqui e eu lembrava dessa capa, não só dessa como da capa do Descendentes, que está lá na minha lista de livros de terror antigos que eu busco. Então ficou curioso para saber sobre esse livro e muitos outros antigos que são escondidos por aí. Vá lá naquele vídeo, tem parte 1 e parte 2. Quando eu comecei, eu percebi que eu nunca havia lido essa história, porque seria impossível esquecer. Realmente é uma história impactante. Gostei da ideia do Toby abrindo essas caixas de fósforo, desses segredos da mente sendo revelados aos poucos. Gostei muito também do Esaú com essa ideia de um fanático religioso e até que ponto que ele seria capaz de ir por suas loucuras. E também gostei do modo como as histórias se encaixaram, fez sentido, demais até. O que eu não gostei dessa história? Primeiro, aqui a gente tem muita explicação científica sobre várias coisas, mas são explicações que parecem monólogos didáticos, como se nós abríssemos uma videoaula no YouTube em determinado momento aleatório. Então a história está acontecendo e de repente vai ou o biólogo e conta várias curiosidades sobre a biologia, ou esse psicólogo que conta várias curiosidades sobre a hipnose. Então ele é um livro que ele vai perdendo a sua velocidade. Parece que você está indo a 100 por hora e de repente ele puxa o freio de mão e você volta de novo àquela estrada mais calma. Outra coisa que eu não gostei, são 12 caixas de fósforo que são abertas, né? Ou 12 memórias dos ancestrais do Toby. As primeiras, elas são contadas de modo muito calmo.
Então você vai, acessa a memória, é interessante. Para você ter uma ideia, esse menino vai até para o Titanic como um dos seus ancestrais. Então é legal, você vai percebendo essa cadência cada vez mais pesada dessas memórias. Então dá aquela curiosidade para saber o que tem nessa próxima caixa de fósforo. Só que aí chega um momento da história em que o Toby abre todas as caixas de fósforo rapidamente, porque ele quer chegar na última. E aí você acaba perdendo várias memórias, você acaba não contando o que tinha dentro das caixas, quem eram os personagens. É como se tudo aquilo que ele tinha criado como extrema relevância, ele acabasse dizendo, ah, tá aí, você já entendeu um conceito da história, então vamos acabar com isso de uma vez. O autor poderia ter diminuído o número de caixinhas de fósforo que seria mais satisfatório, contando de fato o que era cada caixa. A última caixa também, ela acaba meio que trazendo a história para outro lado que eu não esperava, e não que foi um lado ruim, se fosse bem preparado seria um lado que eu iria gostar, mas não foi o caso, ele ficou meio que nada a ver, meio que nonsense, por mais que a história em si fosse nonsense. Outra coisa que eu não gostei, assim como as caixas de fósforo do Toby foram abertas de maneira muito acelerada, o que quebrou um pouco o conceito de toda a história, a ideia do Esaú como um personagem que era muito perigoso, ele é apresentado no início. Tem inclusive umas cenas bem legais onde esse Esaú ele acaba indo no limite da religiosidade, que você pensa, poxa, esse cara é doido mesmo. E aí do nada esse cara ele perde o potencial de perigo. Ele fica como se fosse um cara qualquer, como se fosse apenas mais um religioso, que não representa risco de fato. Ele está ali como uma figura de risco, só que ele acaba não fazendo nada. Então fica aquela sensação de, poxa, por que criar tanto alarde se a história não ia levar para lugar nenhum? E de fato a história não leva. Então, infelizmente, não foi uma leitura satisfatória. Legal pelo fato de que eu gostei de um conceito diferente, conceito muito original, que eu só acharia em filmes e livros dos anos 80, dos anos 90, que hoje em dia parece que os autores eles estão um pouco mais pé no chão, com medo de arriscar, e aqui nessa época não tinha esse medo, só que infelizmente na finalização mesmo da ideia, no modo prático, foi uma ideia que acabou não sendo tão legal assim. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. É muito bom trazer críticas de terror antigo e em breve vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou mostrar os meus livros de terror que eu guardo aqui com muito carinho e que não são esses livros contemporâneos, são livros de sebo. Talvez tenha parte 1, parte 2, parte 3, porque tem muito livro, então fica ligado que logo chega esse conteúdo para vocês.